Boa tarde, meu nome é Ri, sou terapeuta de vidas passadas e astróloga kármica. Hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos de ligações amorosas e sinastria. A terapia de vidas passadas nos ensina que nenhum relacionamento nasce pronto. O relacionamento é como um edifício de 3 andares que devemos construir vida após vida. E quais são os 3 andares desse edifício? O primeiro andar é o da ligação física, segundo é o da ligação mental e terceiro é o da ligação espiritual. Quando fazemos terapia de vidas passadas em casais que possuem uma boa conexão espiritual, descobrimos que eles já reencarnaram juntos durante muitas vidas passadas e construíram essa ligação física, mental e espiritual durante várias reencarnações. Casais que possuem apenas ligação física, quando a atração física acaba, eles acabam se separando. Mas quando o casal possui uma ligação mental e espiritual, o casamento costuma durar a vida toda. Agora nós vamos falar sobre o sexo. O que é o sexo? O sexo é um instrumento criado por Deus com 2 finalidades. Primeiro, para a procriação de filhos. Segundo, para criar uma ligação espiritual entre o casal, dentro do casamento. Ou seja, o sexo é aquilo que transforma a ligação física em ligação espiritual. Quando um casal convive durante muitos anos, inclusive durante muitas vidas passadas, cria-se uma ligação espiritual tão forte que um consegue adivinhar o pensamento do outro, um consegue sentir o que o outro sente. Toda relação sexual cria uma ligação espiritual que não pode ser rompida facilmente. Essa ligação espiritual é tão forte que muitas vezes quando um passa mal, o outro passa mal, mesmo estando distantes. Essa ligação espiritual é tão forte que pode perdurar durante várias reencarnações. Vocês já ouviram falar do amor à primeira vista? O que é amor à primeira vista? Nada mais é do que a lembrança dessa ligação espiritual que foi feita em vidas passadas. E quanto mais vezes foi feita essa ligação espiritual em vidas passadas, mais forte é a atração que existe entre 2 pessoas que acabaram de se conhecer. Imagine um rapaz que tem 10 namoradas e cada uma delas tem outros 10 namorados. Esse rapaz, no fim das contas, vai acabar criando uma conexão espiritual com 100 pessoas, porque 10 vezes 10 dá 100. Então imagine 100 pessoas ligadas espiritualmente. Quando um passa mal, todo mundo passa mal. Quando um fica triste, todo mundo fica triste. Por isso, pessoas que tiveram muitos namorados ou namoradas costumam ter grande instabilidade emocional, né? E muitas vezes não conseguem controlar suas emoções, porque a emoção que ela vai sentir, às vezes, não é dela, vem de fora. A pessoa se torna como uma madeira boiando no mar, sendo levada ao sabor das emoções. Essa ligação espiritual somente pode ser rompida quando ele altera seu padrão vibratório, ou seja, ele se eleva acima da média e se torna espiritualmente acima da média, né? Foi por causa dessa conexão espiritual que o sexo cria que Deus determinou que o sexo fosse realizado somente dentro do casamento, né? Devemos também lembrar que todo relacionamento íntimo fora do casamento cria sofrimento para alguém, né? Bom, agora eu gostaria de compartilhar a sinastria do mapa de Príncipe Charles com Diana e Príncipe Charles com a Camila. O que é sinastria? A sinastria é a comparação de 2 mapas natais com a finalidade de saber o que um sente pelo outro, para ver o tipo de relacionamento que tiveram em vidas passadas e também para saber o tipo de ligação que existe entre eles, né? Física, mental ou espiritual. A sinastria não é para prever o futuro, né? Para mim, a sinastria é para ver o que já foi edificado, né, de concreto no relacionamento dos 2 até o presente momento. Agora, o futuro, quem vai determinar é o casal, né? Na sinastria do príncipe Charles e Diana, vemos que havia uma forte ligação, né, física entre eles, né? Muita atração física havia entre eles, pelo bom aspecto que havia entre a Lua, Marte, Sol, Vênus. Havia também entre eles muita afinidade mental, ou seja, eles gostavam de conversar, eram bons amigos. O Mercúrio de um e o Mercúrio de outro estavam em trígono, né?
E o Sol de Charles estava na casa 11 de Diana, o que significa que havia uma afinidade, né, de amizade muito profunda. Havia também um aspecto que acontece somente quando o casal em vidas passadas rompeu por causa de alguma briga ou de traição. O Plutão de Charles estava em oposição com a Lua de Diana. Provavelmente Charles e Diana foram casados em muitas vidas passadas e se separaram, né, por causa de traição. Então, nesta vida, vieram para consertar o que tinham feito de errado. Ou seja, o relacionamento entre Charles e Diana era um relacionamento kármico, né? No caso de Charles e Camila, a ligação deles era tipo físico, mental e também espiritual. A atração física que havia entre eles era muito forte. Havia bons aspectos entre Marte-Vênus, Sol-Vênus e Plutão-Vênus. Segundo, havia também uma ótima conexão mental entre os dois. Ou seja, Charles e Camila gostavam de conversar, né? Eles falavam a mesma língua. Mercúrio, trígono com Mercúrio. Havia também muita conexão espiritual, que é visto pelo aspecto positivo entre Lua, Vênus, Vênus, Netuno. Uma coisa interessante nessa sinastria é que a Camila coloca 4 planetas pessoais na casa 12 de Charles, que é a casa do inconsciente. Isto geralmente indica que eles viveram muitas vidas passadas juntos, né? Como amantes, marido-mulher e mãe-filho. Então isso cria uma conexão espiritual tão forte, né, que eles não conseguiam esquecer um do outro. Geralmente, quando um casal tem esse aspecto, né, tem um relacionamento tipo obsessivo-compulsivo. Um não consegue esquecer do outro. Uma conexão espiritual cria uma ligação tão forte que um consegue se comunicar com o outro por telepatia. E muitas vezes um consegue dominar, né, ou manipular a mente do outro. Porque as duas mentes conseguem funcionar como se fosse um só. Existe também na sinastria um aspecto muito forte que significa amor verdadeiro, o amor incondicional, que somente é encontrado em casais que foram mãe e filho ou pai e filha em vidas passadas. É a conjunção Lua com Vênus. É quando a Lua de um está junto com o Vênus do outro. Charles e Camila tinham essa conjunção, né? Assim como Yoko Ono e John Lennon, o que prova que realmente eles são almas gêmeas.